Neemias, o restaurador, homem usado por Deus. Nós vamos ler do 5 até o 11. Nós, semana passada, então, ministramos do 1 até o 5. Agora nós vamos do 5 ao 11. Quem achou, diga amém. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão de pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá juntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? Sente, queridos, em nome de Jesus. Deus seja louvado por estarmos aqui na sua... Então nós estamos falando sobre Neemias, e semana passada nós falamos sobre algumas coisas. Falamos que Neemias, ele sentiu a dor dos seus irmãos, né? Vimos a necessidade de nós termos empatia. Vimos, semana passada não, retrasada, porque semana passada foi a ceia, né? E nós pregamos sobre a volta de Jesus. Ele não entrou em desespero, né? Ele clamou, chorou, buscou a Deus por um tempo, mas depois disso, ele levantou a sua cabeça e foi tomar uma atitude. Amém? E é assim que nós devemos fazer. Em alguns momentos nós vamos chorar, nós vamos sentir dor, nós vamos ter situações que vão até mesmo nos abalar, mas nós não podemos ficar naquilo ali, né? Nós não podemos ficar catatônicos, né? Que tem pessoas que elas entram num estado de catatonia, que elas ficam naquele mundo ali, elas não saem mais, e aí acabam, né, indo para uma instituição psiquiátrica, porque elas saíram da sua realidade e não voltaram. Então, quando nós temos essas situações, nós devemos olhar. Falei sobre Davi, que teve aquela situação com o filho de Betseba, e depois de um tempo, ele ficou uma semana orando, jejuando, se vestindo de saco, ficando na cinza, mas depois ele levantou, comeu, ergueu a sua cabeça. Amém? Também vimos que Neemias, ele entendeu o seu chamado e o seu propósito, e isso é de suma importância para cada um de nós entendermos o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso lugar no reino,
o propósito de Deus para a nossa vida. Eu creio que cada um de nós, o lugar onde nós estamos, há um propósito de Deus para aquilo. O teu trabalho, a faculdade, o local onde você estuda, né? Deus tem um propósito para você. Mas você precisa entender esse chamado, esse propósito. Se você não entender, vai ficar complicado. Porque Deus vai te colocar algo para fazer, e se você não entender o propósito, você não vai conseguir fazer. Você só faz quando você entende. É, não é? Eu me lembro que eu não gostava muito de matemática. Teve um ano na sexta série, né? Tinha um professor que era bem complicado. Eu realmente não entendia. Ele tentava explicar. Eu não sei se era eu que tinha dificuldade ou era ele. Vamos botar 50% para cada um, né? E eu me lembro que eu detestava matemática porque eu não entendia, né? E aí, de Deus, né? Aquele professor naquele ano, não sei o que ele tirou uma licença e ficou o resto do ano, não deu mais aula. Veio outro professor. E o outro professor explicava de uma maneira que eu entendi. E aí eu passei a gostar de matemática. Quando eu fazia os cálculos e no final dava certo, uau! Aí passei a gostar, porque eu passei a entender. Às vezes o propósito de Deus é parecido, irmão. A gente não gosta porque a gente não entende. Aí quando nós entendemos o propósito de Deus, aí nós passamos a gostar, porque a gente passa a entender aquilo que Deus quer na nossa vida, amém? E então hoje eu quero entrar com você na oração de Neemias. Neemias, então, ele faz tudo isso, e depois a Bíblia diz que ele começa a orar. Ele teve chorando, lamentando por alguns dias, no final do versículo 4, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí no versículo 5, começa a oração de Neemias. E a oração de Neemias, irmãos, é uma oração que nos ensina, é uma oração didática, podemos assim dizer. Porque ela vai nos ensinar algumas coisas muito importantes, que nós precisamos compreender na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. E eu quero que você preste muito atenção na oração de Neemias. E a oração de Neemias, a primeira coisa que nós aprendemos é que é uma oração baseada na palavra de Deus. Uma coisa que nós crentes precisamos entender, que quando nós orarmos, a nossa oração tem que estar de acordo com a palavra. Deus nunca vai responder uma oração que não estiver de acordo com a sua palavra. Eu me lembro que nos Submersos, nós tivemos uma ministração em 2017 ou 18, agora nem me lembro quando é que foi. Foi 17 ou 18, nós tivemos lá em São Paulo, no Congresso Submerso. E nós tivemos uma ministração pelo pastor Dwayne Robert, que é da casa de oração lá de Florianópolis, né? Lá onde o Léo está. E ele pregou sobre a oração. E lá nós praticamos o evento. Depois, no final, ele pegou a Bíblia e disse: agora nós vamos primeiro louvar e adorar pela palavra. Aí começamos a cantar a palavra. Ele escolheu alguns textos e o pessoal da música ali no improviso, e o pessoal cantando a palavra. E aí depois ele disse: agora nós vamos orar a palavra. Irmão, foi algo assim fantástico.
que aconteceu ali. Um mover de Deus tremendo. Porque nós cantamos a palavra e oramos a palavra. Tem muita oração que não é respondida porque não está de acordo com a palavra. Você está orando e pedindo coisas para Deus que Deus está olhando e vendo que não está de acordo com seus estatutos, com aquilo que Ele deixou para nós. Você está entendendo? Então, quando você orar, procure ver se a tua oração, ela está de acordo com a palavra de Deus. Se o que você quer, se o que você está pedindo, se o que você está orando, Deus pode colocar a mão e confirmar. Neemias, ele entende isso. E ele começa a orar a palavra, porque ele começa orando assim: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Neemias, ele está reconhecendo a grandeza de Deus. Neemias está reconhecendo a soberania de Deus, dizendo que Deus é soberano. E Neemias está declarando que Ele é o Senhor dos céus sobre todas as coisas. A Bíblia vai dizer que os céus proclamam, declaram a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Neemias está orando a palavra. Amém? Meus irmãos, nós temos que começar a orar a palavra. Quando você for para a oração, comece a orar, comece a citar textos bíblicos na tua oração. Comece a dizer para Deus: Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor, Tu és digno de todo louvor, Senhor, Tu és o meu pastor e nada vai me faltar. Porque quando você ora a Deus pela palavra, com a palavra, você está dizendo para Deus: Senhor, foi Tu que disse. Amém? É a Tua palavra. É a Tua palavra que está me dizendo, e eu estou orando a Tua palavra, e Tu zela pela Tua palavra. Amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa que eu aprendo com a oração de Neemias é isso: ele ora com a palavra. A segunda coisa é que, além de ele orar com a palavra, ele entra num estágio de adoração a Deus. Ele não somente ora, mas ele adora. Ele diz: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Ele adora o Senhor. Irmãos, quando nós formos orar a Deus, quando nós formos clamar ao Senhor, o nosso sentimento deve ser um sentimento de adoração. É saber que nós não estamos entrando na presença de um homem, nós não estamos entrando na presença de alguma coisa, nós estamos entrando na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando você vem para a igreja, quando você vem para a casa de Deus, você deve vir com esse sentimento que estava Neemias quando começou a orar, quando começou a buscar o Senhor. Ele sabia que o único que poderia resolver aquela situação a qual o povo de Israel se encontrava, ele sabia que somente Deus poderia resolver. Então ele ora a palavra e ele adora. Aleluia. Neemias nos ensina que a adoração a Deus
ela independe da circunstância. Vou dizer de novo. Que a adoração a Deus, ela independe da circunstância. Se eu estou orando a palavra, se eu estou orando para agradecer, se eu estou orando para celebrar ao Senhor, se eu estou orando para fazer qualquer outra coisa, mas eu preciso adorar, porque isso está no meu e no teu DNA. DNA todo mundo sabe o que é. Seu código genético está lá, está impresso. E quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem para louvor da sua glória. Diga aí para o seu irmão, você foi criado para adorar. Você foi criado para ser um adorador. Você precisa adorar a Deus independentemente da circunstância, independentemente da realidade que você está vivendo. Os problemas não podem fazer você parar de adorar. Ah, pastor, mas não é fácil falar, mas não é fácil fazer. É claro que não. Mas Neemias, mesmo com toda aquela tristeza, mesmo com toda aquela notícia que ele tinha recebido dos seus irmãos, ele lamenta, ele chora, mas ele adora. Ele adora a Deus. A sua oração aqui, toda a sua oração, desde o versículo 5 até o versículo 11, aqui há traços de alguém que está adorando a Deus. Agora o nosso problema, irmãos, é que ao invés de nós adorarmos, quando a situação aperta, ao invés de adorar, a gente murmura, a gente reclama, a gente diz que não está bom, a gente diz, onde está Deus? Mas é na hora da dificuldade que você precisa adorar. É na hora da dificuldade que você precisa fazer aquilo que eu entendo, o louvor de sacrifício, ou sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor é aquele que Paulo e Silas fazem lá na prisão. Amém? Meia-noite. Está lá eles, todo lanhado, né? Todo marcado do chicote. E não era brincadeira, irmão, era pés e mãos amarrados. Mas o espírito está livre. E a Bíblia diz que um falou para o outro, ei, vamos cantar? Vamos louvar? E a Bíblia diz, você sabe a história, o local onde eles estavam tremeu. Irmão, tremeu. Não foi outra coisa, tremeu. As cadeias se abriram. Porque alguém louvou. Deixa eu perguntar para você, o que você faz quando a coisa aperta? Você adora ou você murmura? Se você murmura, mude, vira a chave. Começa a adorar. Em meio à luta, em meio à prova, adora. Você vai ver que a situação vai mudar. Você vai ver que a situação na sua casa muda. Você vai ver que a situação no seu trabalho muda. Aquele chefe que pega no seu pé, adora a Deus. Quando ele pegar no seu pé lá, mentalmente, diga, oh, glória ao nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa luta. Eu estou falando porque eu já tive, irmão. Já passei por isso, né? Tinha um supervisor que, misericórdia, hoje ele é meu amigo, né? Mas era terrível. Mas o Senhor deu graça. Amém? Então adore ao Senhor. Diga para o seu irmão aí, adore ao Senhor.
seja um adorador. E Jesus, quando ele encontra a mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, ele vai dizer que a hora vem, e já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E é interessante, irmãos, porque ele usa esse termo, procura. Se procura, é porque não está fácil de achar. Sim ou não? Você só procura o que está perdido, o que está escondido. É ou não é? Eu tinha um problema com chave, eu perdia muita chave. Agora eu tenho um negocinho lá em casa, daí eu já boto sempre no mesmo lugar, eu não perco mais. Mas, né? Era, amor, onde é que está a chave? Geralmente o homem pergunta para a mulher, né? Amor, onde é que está tal coisa? Eu só procurava quando eu não encontrava. E o texto aqui está dizendo que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Será que o Pai te acha, irmão? Amém? Será que o Pai acha você? Será que o Pai acha a mim? Verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque importa que os que o adorem em espírito. Porque Ele é espírito. Aleluia, está aqui. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso implica em dizer que existe adoração falsa. Tem cara de adorador, tem fala de adorador, tem pose de adorador, mas é falso. Com o lábio louva, mas o coração está longe. Neemias nos ensina, através da sua oração, que precisamos ser adoradores verdadeiros, em nome de Jesus. A segunda coisa na oração de Neemias, Neemias cita que Deus é um Deus de aliança e que honra essa aliança com aqueles que o temem e o amam. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus é um Deus de aliança, meu irmão. Que guardas, metade do versículo 5, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Mas veja bem, irmãos, aqui Neemias, ele está falando da aliança de Deus com o seu povo. Mas ele deixa bem claro que Deus guarda a aliança, o conserto e a benignidade com aqueles que amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Neemias, ele está trazendo na sua oração aqui um ensinamento muito importante, irmãos, que nós precisamos entender. Que Deus, Ele sempre vai estar pronto a cumprir a sua aliança, a aliança que Ele fez com você, a aliança que Ele fez comigo, mas aqui o texto vai dizer que Deus guarda a aliança com aqueles que o amam e que também guardam os seus mandamentos. Veja que aqui está implícito uma condição. Você concorda? Sim ou não? Aqui está implícita uma condição, que Deus, ele vai guardar aliança com aquele que guarda aliança com Ele.
Deus vai guardar aliança, Deus vai manter aliança com aqueles que o amam e com aqueles que velam, que prezam, que guardam os seus mandamentos. Irmão, Deus não tem compromisso com quem não guarda os mandamentos dele. Amém? Você pode dar glória a Deus? O problema é que tem muita gente por aí achando que Deus está guardando aliança e Deus já não está mais. Por quê? Porque não cumpre. Não cumpre os mandamentos, não cumpre os estatutos, não cumpre a palavra de Deus. Quando eu olho para Sansão, irmãos, eu vejo em Sansão alguém que tinha um propósito de Deus, alguém que tinha um chamado de Deus, alguém que Deus tinha levantado para ser um libertador de Israel. E a Bíblia diz que Sansão, ele tinha um pacto com Deus, ele era nazireu. E o que era o nazireu? O nazireu era aquele que era separado desde o ventre da sua mãe. E havia algumas coisas que o nazireu ele não podia fazer, que era explícito na lei. Ele não podia, a sua cabeça não podia ver navalha. Ele não podia tomar vinho, nem bebida forte. Ele não podia tocar em coisa morta. E Sansão, ele quebrou praticamente todas essas regras. E às vezes nós achamos que Sansão caiu lá com Dalila. Mas Sansão caiu antes. Você vai ver que quando ele está subindo para Jerusalém com seus pais, ele é ainda um menino. E a Bíblia vai dizer que ele entra no mato e encontra um leãozinho. E ele mata o leão. E quando ele está voltando, ele lembra e vai lá olhar o leão, tinha se criado dentro da carcaça do leão uma cachopa de abelha e as abelhas fizeram mel. Sansão vai lá e mete a mão. Pega o mel, come o mel e ainda leva para os pais dele. Ele tocou em coisa morta. A partir dali começou a queda de Sansão. Ele devia ter confessado o seu pecado, ele devia ter falado para o seu pai. Porque quando acontecesse isso, ele teria que raspar a cabeça, para deixar o cabelo crescer de novo, para começar tudo de novo, do zero. Ele não fez. E aí, a partir dali, veja que Sansão, ele só se atrai por coisa ruim. Ele tem uma tendência à carnalidade tremenda. Ele se envolve com prostituta. Ele vai casar com a filha dos filisteus. E todos nós sabemos o que aconteceu com Sansão. Ele tinha aliança com Deus, e Deus tinha aliança com ele, até o ponto que ele não quebrasse essa aliança. Quantos estão me entendendo aqui nessa manhã? Aí quando ele conta para Dalila a sua força, o motivo da sua força, Dalila faz o que faz, raspa o seu cabelo, corta suas tranças, e ela gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Considero esse um dos textos mais tristes da palavra, irmão. Porque a Bíblia diz que Sansão se levanta achando que o Espírito do Senhor está sobre ele.
Mas quando ele acorda para a realidade, o Espírito de Deus já não está mais sobre ele. E ele teve os seus olhos furados, virou um bobo da corte. Aí alguém pode dizer, tá, tudo bem, Sansão, matou mais na sua morte os filisteus do que na sua vida. Mas eu creio que se ele tivesse mantido-se na presença do Senhor, ele não precisaria ter morrido. Ele pagou com a sua vida. Então, meu irmão, o que isso tem a ver? Você pode estar pensando, pastor, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, irmão. Que Deus tem aliança contigo. Mas para que essa aliança que Deus tem contigo, ela seja mantida, você primeiro precisa amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que ser o primeiro lugar na tua vida. Os mandamentos são: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas você precisa amar, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Se você não amar a Deus e não guardar os seus mandamentos, irmão, Deus não vai ter compromisso contigo. Deus não vai ter compromisso contigo. Deus não vai ter responsabilidade contigo. É que nem o rei Ezequias. A Bíblia diz que o profeta chega lá, profeta Isaías, chega para o rei e diz: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Ezequias toma aquela palavra, o profeta dá o recado, vira as costas e vai embora. A Bíblia diz que Ezequias vira para o canto, começa a chorar, e a oração dele qual é? Senhor, lembra-te que eu tenho andado na tua presença. Amém? Senhor, lembra que eu tenho guardado os teus mandamentos. Senhor, lembra que eu tenho aliança contigo. A Bíblia diz que o profeta está no portão. Deus diz: volta. Volta e manda dizer para o rei que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Irmão, quem ama a Deus e guarda as suas alianças, seus mandamentos, tem crédito com Deus. Amém? Tem crédito com Deus. Ezequias, ele nos mostra isso. E eu quero te perguntar nessa manhã: você tem guardado os estatutos de Deus? Você tem guardado os mandamentos de Deus na tua vida? Amém? Ou pelo menos procurado aguardar? Você tem olhado para essa palavra, para a palavra de Deus? Você tem olhado, você tem conferido e dito: não, isso aqui, esse caminho eu não posso seguir, porque se eu seguir esse caminho, eu vou estar ferindo a palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, parece legal, parece bom, mas são caminhos de morte. Caminhos de morte. Que às vezes nós não conseguimos enxergar. Lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 7. Ou melhor, desculpa, é outro. Gênesis 9. Deuteronômio 7:9 e Gênesis 9:9. Esses dois textos. Deuteronômio 7:9.
Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Olha só, irmão. Você prestou atenção nesse texto? Que Deus guarda, que Deus é fiel e guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações dos que fazem o quê? Dos que guardam os seus mandamentos e dos que o amam. Irmão, quando você guarda o mandamento do Senhor, quando você guarda a aliança do Senhor, você não está fazendo um bem só para você, você está fazendo um bem para as gerações futuras. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Então, às vezes, o pecado que você está cometendo não é um pecado que vai trazer problema só para você, vai trazer problema para as gerações futuras. Ah, pastor, mas em Jesus tudo é quebrado. Com certeza, em Jesus tudo é quebrado. Mas e quantos que não quebram? Eu já li aqui uma vez sobre Jonathan Edwards, sobre a geração, os descendentes de Jonathan Edwards. Você vai ver que se tornou a geração daquele homem, abençoado por Deus. Então, querido, guarde os mandamentos do Senhor, o ame de todo o seu coração. Gênesis 9:9 diz: e eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então, o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus que guarda a aliança daqueles que o amam e que guardam seus mandamentos. Versículo 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão de pecados pelos filhos dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a minha casa, casa de meu pai, pecamos. A primeira parte do versículo, Neemias, ele lembra o Senhor. Ele lembra o Senhor de ouvi-los, e lembra que o Senhor disse que os ouviria nos momentos difíceis. Amém? Será que Deus esquece de alguma coisa? É claro que não. Mas Ele quer que nós abramos a nossa boca para falar, para lembrá-lo, num sentido mais figurado que qualquer outra coisa, mas Ele quer ouvir de nós, para saber que nós estamos atentos à sua aliança, aquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu que nos ouviria, que Ele viria em nosso favor no momento difícil. E é isso que Neemias faz. Ele lembra o Senhor. Ele diz: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. A Bíblia diz que Deus não rejeita a um coração contrito, a um coração quebrantado. Amém? A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão fechados. Amém, meus irmãos?
Mas parece que nós não entendemos isso, ou não queremos entender, ou sei lá, falta fé, não acreditamos, porque se nós entendesse isso, soubesse que Deus ouve, que Deus responde, que Deus está atento ao nosso clamor, à nossa oração, nós oraríamos mais. Amém? Nós clamaríamos mais. Nós buscaríamos mais, nós falaríamos mais com Deus. Quarta-feira, nós fizemos uma oração aqui, irmãos. Eu tinha falado com o Davi, meu cunhado, e ele tinha compartilhado, fazia quase um mês já, que o CRVA estava fechado lá e ele não estava podendo trabalhar. Que tinha morrido o dono do CRVA e tinha toda uma burocracia e tal. Tinha falado com ele fazia 2 semanas que estava acontecendo isso. Aí depois, quarta-feira, ele me ligou e falou, apavorado, E eu disse para ele, nós vamos orar. Eu disse hoje, era um pouco antes do culto, eu disse, eu estou indo para a igreja daqui a um pouco, nós vamos orar. E Deus vai abençoar. Só faltava o presidente do Detran assinar um documento. Só a caneta dele para poder liberar. E aí, quarta-feira aqui nós oramos. Quem estava no culto quarta-feira? Depois do louvor eu senti, peguei o microfone e disse, irmãos, vamos orar por esse tal, falei a situação. E eu me lembro que na oração eu disse, Senhor, que esse documento que precisa ser assinado, seja o primeiro documento que caia na mesa do presidente. E que ele assine, em nome de Jesus. Aí ontem o Davi ligou, sexta-feira ele ligou e disse, já estou trabalhando. Eu disse, é mesmo? Eu disse, ô glória. Ele disse, olha, e aí eu contei para ele, a oração, e ele disse, então foi mesmo, porque eles só trabalham a partir da tarde, 1h30, e 1:45 de quinta-feira à tarde, o documento entrou no sistema assinado. Então eu disse, então foi o primeiro documento que caiu na mesa dele mesmo. Amém? Então, irmão, Deus ouve a oração. Pode parecer uma coisa simples, mas era uma coisa que estava trancada há 1 mês. Mas alguém pode dizer, mas foi coincidência. Não foi. Foi a oração do seu povo. A igreja orou. A igreja clamou. Deus ouviu. Olha para o seu irmão e diga aí, Deus ouve a tua oração, querido. Ore mais, clame mais, busque a Deus, porque Deus é um Deus que ouve a nossa oração, e é o Deus que luta as nossas lutas, peleja as nossas pelejas, as nossas batalhas. Ele luta por você. Não esqueça disso. E Neemias lembra o Senhor disso. Agora sim, Deuteronômio 33:7. Diz assim, e isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, as suas mãos lhes bastem, e tu lhes seja em ajuda contra os seus inimigos. A oração, dizendo para o Senhor, Senhor, ouve a nossa voz. Às vezes parece que Deus não está ouvindo, Às vezes parece que Deus está em silêncio. Mas, querido, mesmo que Deus esteja em silêncio, não significa que Ele não está trabalhando. Vou dizer de novo.
Às vezes, mesmo que Deus esteja em silêncio, mas não significa que Ele não está trabalhando. O silêncio de Deus, às vezes, é um mover, um agir de Deus na nossa vida, para que Ele possa trabalhar da maneira que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Aleluia. Que Deus nos ajude nessa manhã, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Eu não vou entrar no próximo tópico, que não vai dar para terminar. Mas semana que vem a gente continua em nome de Jesus. Fica de pé em nome do Senhor. Eu quero orar com você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. E que nós venhamos a entender esse processo, que nós venhamos a adorar o Senhor, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Mas nunca venhamos a sairmos da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração. Aleluia, aleluia. Pai querido, Pai amado, nós chegamos diante de Ti nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco. E a Tua palavra, Senhor, ela tem nos ensinado nessa manhã o quão importante é, Pai, nós adorarmos a Ti. O quão importante é, Senhor, nós guardarmos os Teus mandamentos. E o quão importante é, Senhor, nós amarmos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Pai querido, Pai amado, que nós possamos olhar para essa oração de Neemias e que nós venhamos a aprender com essa oração e venhamos, Senhor, a colocar em prática essas coisas. Que não venhamos ficar, Senhor, apenas no campo da fala, mas que nós venhamos, Senhor, a termos atitudes, Senhor, atitudes que demonstrem que as nossas palavras, que a nossa oração, que a nossa adoração está tudo, Senhor, de acordo com o Teu desejo, com a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai. Derrama sobre nós o óleo da Tua unção. Derrama sobre nós o óleo da Tua unção, ó Pai. Fortalece, Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece a fé dos Teus filhos nesta manhã. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós queremos verdadeiramente, Pai, Te amar de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos aos céus, querido, e adore o Senhor nessa manhã. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Bendito és Tu, ó Deus.